material. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, diferente disso, é esse plano terrestre nosso, esse nosso mundo e a sua forma de ter sido criado, ou seja, que ele é mundo. A palavra Olam em hebraico é da mesma raiz que a palavra Helem, que significa encobrimento, ocultação. Ou seja, o nosso mundo físico e terrestre é um lugar, é um campo onde a divindade se encontra oculta e encoberta. E aqui nós não temos um real conhecimento da divindade. Nós podemos nos aprofundar ou tentar quebrar a cabeça, como nós estamos fazendo agora, para entender conceitos místicos profundos e espirituais, mas não é que nós captamos isso de forma tangível. Isso ainda permanece distante de nós, porque são conceitos que estão longe da nossa concepção, da nossa percepção, etc. E ele nos fala que tudo isso acontece porque a vitalidade que dá existência a esse nosso mundo e plano terrestre, ela é derivada da parte externa, por assim chamar, das letras divinas. Apenas do lado corpóreo, por assim chamar, dessas letras, ou seja, que é uma energia mais encoberta, mais oculta, mais condensada, mais materializada, que dá vida, vitalidade para o nosso mundo e todas as suas criaturas. Isso que ele vai nos dizendo, essa diferença do nosso mundo com os outros planos, com os outros universos. Porém, esse nosso mundo inferior em termos espirituais, com toda a vitalidade contida dentro dele. קטן מאכיל ולסבול, אור וחיות מבחינת צורת האותיות ופנימיותם. Nosso mundo é muito pequeno, pequeno não em tamanho e espaço, mas na sua capacidade, ele é muito pequeno para captar, conter, suportar a luz e vitalidade divina proveniente da parte espiritual das letras e palavras de Deus, ou da parte mais interna e profunda, seja que isso representa uma energia bem mais forte e intensa, lehair, leashpia bo, bli levush vehester, que o nosso mundo não é capaz de conter e comportar essa mesma energia presente nos planos espirituais, em Atzilut, Briah, Yetzirah, ou Asiar, o Hanit, nos planos espirituais, onde lá se encontram anjos, almas, sefirot, etc. Ou seja, que essa luz e essa energia se faça presente aqui, esteja impactando o nosso mundo sem revestimentos, sem estar encoberta, nós simplesmente não somos capazes de comportar e suportar isso. É algo que está acima da nossa capacidade, ou seja, essa mesma luz e energia que se faz presente, iluminando, brilhando e influenciando, impactando as almas não incorporadas ou os anjos nos planos espirituais superiores, essa luz aqui de forma revelada, nós não somos, o nosso mundo com suas criaturas, nós mesmos não somos capazes de conter e comportar. Raka he'ara ve'ashpa ba ve'nishpa la'olam hazeh mibchinat chomer ve'guf ha'otiot ve'chitzoniotam. Diferente disso que acontece nos mundos superiores, aqui o reflexo da divindade que dá energia vital para todas as criaturas terrestres, essa luz divina aqui, tanto o brilho da luz divina como o fluxo divino chega e é transmitido aqui ao nosso mundo inferior, ao nosso mundo material. Isso vem e parte de um nível mais condensado e oculto na própria origem. Isso vem daquilo que é chamado as letras já materializadas, ou o corpo das letras divinas, e não a alma, e não a parte mais interior, e sim a parte externa e superficial apenas. Sheu bechinata hevel, que isso representado na pessoa, no corpo da pessoa, simbolizando, ou para dar margem de entendimento com alguma ilustração próxima a nós, isso seria como Sheu bechinata hevel amitchalek lezain havalim shebekohelet shalehem olam omed, ou seja, isso já seria
aquele sopro que vai saindo do interior da pessoa, que vem da região do tórax da pessoa, e desse sopro, a partir desse sopro, que já é uma coisa que já pode ser sentida, disso vai surgir a voz, e a partir da voz vão surgir as articulações das letras que vão formar as palavras, mas isso já é algo que toma corpo, algo já mais consistente em termos físicos, materiais, até que pode ser medido, etc. E esse hevel, esse sopro, que já é uma coisa que, como nós dissemos, já é algo físico dentro da pessoa, que vai dar origem à voz. A voz já pode ser até medida, não é? O volume da voz e assim por diante. Então ele nos fala que esse sopro é chamado em hebraico de hevel, não é? Esse sopro que sai do interior da pessoa. E essa palavra hevel ele associa com o livro de Eclesiastes, onde lá o rei Salomão faz alusão 7 vezes a hevel havalim. Lá o sentido de hevel em Eclesiastes mais se refere, se traduz como futilidade, vaidade, etc. Mas a palavra hevel em hebraico, como nós dissemos, ela significa, ela faz alusão a esse sopro que dá origem à voz. E assim é trazido no Zohar de uma forma esotérica cabalística. O Zohar nos fala que o mundo se sustenta apoiado e baseado nesses 7 havalim, nesses 7 conceitos de Hevel que estão mencionados lá em Eclesiastes. Então, o Hevel aqui seria como a exalação que sai de dentro da pessoa, assim como o corpo, o aspecto exterior das letras da fala do homem, que isso deriva da inspiração física. Da mesma maneira se fala que essa influência divina que chega ao nosso mundo, ela se divide nas 7 exalações, segundo o versículo de Kohelet, e sobre o qual o mundo se mantém, conforme explicado no Zohar. E ele nos diz, prossegue o Alter Rebbe nos falando e concluindo essa parte, nos dizendo: Vehu motza pi Hashem amitlabesh ba'olam hazeh bechol tzva'av. Ele nos diz, esse é o pronunciamento que emana da boca de Deus, que está inserido neste mundo, em todas suas hostes, para animá-los, em todas as criaturas desse mundo mundanas, para dar vida e existência a elas. Leachayotam ubetocho melubeshet bechinat tzurat audiot adibur ve'amachshava. Mas na prática ele nos diz, na verdade ele nos diz que por mais que aqui nesse mundo nós recebamos apenas a parte, por assim chamar, a parte externa das letras divinas, o corpo das letras divinas, mais o lado material dessas letras, mais a matéria do que a forma, mais o corpo do que a alma, mais o externo do que o interno. Porém, no final das contas, ele nos diz que mesmo aqui nesse mundo, lá no fundo, em algum lugar escondido e oculto, também se faz ainda presente um resquício da parte interna, da parte espiritual, da alma dessas letras e palavras. Isso que ele nos diz, o betocho melubeshet, no seu interior, no interior dessas letras já materializadas, desse fluxo divino que já tomou corpo, porém no seu interior ainda está revestido, por mais que talvez escondido e oculto, ainda há algum aspecto da forma das letras, ou seja, tzurat otiot adibur ve'amachshava, seja das letras da fala como do pensamento, daquilo que é derivado, mimidotav, akdoshot, dos atributos divinos, dos atributos sagrados de Deus, que expressam retzono, vechokhmato, vechulei, a sua vontade e a sua sabedoria, a meiuchadot ben sof baruch hu betachlit, que a sua vontade e sua sabedoria são a própria essência de Deus. Ele é a sua sabedoria, ele e sua sabedoria são uma coisa só. Ele, a sua vontade e a sua essência, ele é a sua vontade e a sua essência. Ou seja, isso está completamente unificado com Deus. E algum resquício, alguma coisa desse conceito elevado de unificação com Deus está presente também no nosso universo físico, bem oculto, bem camuflado, bem escondido,
mas lá no fundo ainda se faz presente. Então daqui a gente entende que mesmo no Olam Hazé, mesmo nesse mundo físico material, existe uma certa revelação, não só da energia divina materializada, mas também da energia divina em forma espiritual, ou seja, quando ainda a chamada alma das letras. Por isso também, mesmo nesse mundo, pode haver algum conhecimento de Deus, que é isso que nós estamos nos empenhando agora para entender um pouco de todos esses conceitos divinos elevados. Porém, aqui na prática, nesse mundo que está enfatizado, o que predomina de forma geral é mais o lado corpóreo, o lado físico, por assim dizer, dessas letras, o corpo dessas letras, a energia divina já condensada, oculta, encoberta quando já tomou corpo, etc. E, portanto, ela não se revela, não se manifesta de forma evidente para nós aqui nesse mundo. E ele finaliza aqui também mencionando ou nos direcionando para mais um tratado cabalístico, onde se analisa isso com muita profundidade. Vezeu Shekatav Arizal, isso que escreveu o grande cabalista, que viveu há cerca de 500 anos atrás, o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, Shebechinat Chitzoniut Achili. Aqui ele vai trazer só numa linguagem esotérica, numa linguagem cabalística, Shebechinat Chitzoniut Achilim de Malchut de Atzilut, parte externa dos vasos recipientes do atributo de Malchut em Atzilut, Hamerumezet Behei Shel Shem Havai Baruchu, que está indicada na letra Rei final do tetragrama, Hem Yardu Venasu Neshama Leolam Asiyah. Ou seja, desse nível mais baixo de Atzilut, ou seja, o nível mais baixo da Sefirah inferior, mais baixa de Atzilut, que é o nível mais alto. Não é? Mas lá no nível mais alto, a sua parte inferior mais baixa, a última, 10ª Sefirah, que é de Malchut, então dela é derivada a alguma influência que se torna alma aqui no mundo de Asiyah. Assim também consta no Tikkun Zohar, She'ayudu be'atzilut v'chulei ve'hitata mekanena be'asiyah.